Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3, nós já vamos ler. Mas antes, poderia colocar o tema que nós estamos usando nessa série de mensagem, por favor? Queria ler com vocês o tema: Minha família fortalecida em Deus. Esse é o tema da nossa campanha, a nossa família fortalecida em Deus. Mas para a gente poder falar ou entender sobre o que é a família fortalecida em Deus, nós precisamos saber e entender o que pode enfraquecer uma família. Porque quando alguém está doente ou quando surge uma doença, como apareceu aí, antes de encontrar para a cura, foi preciso primeiro estudar, conhecer o que era aquela doença. Então, para a gente poder falar ou entender do que é uma família fortalecida, a gente precisa identificar o que pode enfraquecer a minha família e a sua família. E é por isso que eu pedi para a gente abrir em Colossenses capítulo 3, porque nesse capítulo aqui, eu pude identificar coisas que enfraquecem a família e coisas que fortalecem a família em Deus. Então vamos ler aqui capítulo 3 de Colossenses. Diz assim: Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também entenderam nestas mesmas coisas, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestirem da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vamos ler somente até aqui, até agora. Aqui, nessa leitura, até esse momento, a gente vê uma relação de coisas que enfraquece. A gente vê aqui a imoralidade sexual. A imoralidade sexual tem enfraquecido famílias. E o que é imoralidade sexual? É alguém dentro de um casamento se envolver com pornografias, com adultérios. Isso é imoralidade sexual e isso tem enfraquecido muitas famílias. A imoralidade sexual é alguém, seja o marido ou a esposa, gastar tempos e tempos na internet, vendo vídeos que exibem a imoralidade sexual. E hoje, para quem usa Instagram, Facebook, é o que mais se vê. É o que mais se vê, são vídeos mostrando a imoralidade sexual. E eu não estou falando de vídeo pornográfico. Eu estou falando de vídeos não com atos sexuais, mas vídeos que são vídeos imorais. Vídeos que trazem
sensualidade. E em alguns minutos presos nesse vídeo, a mente, ela fica totalmente imoral e poluída. E isso tem enfraquecido as famílias. A imoralidade sexual tem enfraquecido as famílias. A impureza, as paixões, as coisas desse mundo, a cobiça aos desejos imorais desse mundo, tudo isso tem enfraquecido a família, tem adoecido a família. A mentira, o texto fala aqui, mentindo uns aos outros, o engano, frutos que é do pecado, e isso tem enfraquecido muitas famílias, e por isso temos visto muitas crises. Porque tem deixado a imoralidade sexual entrar, a impureza entrar, a mentira entrar, a desonestidade, a falta da sinceridade, da transparência entre o casal, isso tem enfraquecido os relacionamentos, isso tem enfraquecido o ambiente do lar, isso tem enfraquecido as famílias. E tudo isso é fruto do pecado. Como nós acabamos de ler aqui no texto, essas coisas aconteciam, o texto diz, no tempo em que vocês viviam na ignorância, o texto se referindo para aquele momento, para aquele povo. Mas agora que vocês morreram para o mundo, essas práticas não podem mais fazer parte. E é verdade, nós decidimos entregar as nossas vidas a Cristo, e isso não pode mais fazer parte da nossa vida e nem da nossa família. Porque aquilo que eu trago para a minha vida, se eu sou casado, pai de família, ou o homem da casa, ou se é a mulher casada, aquilo que eu trago de imoral, aquilo que eu trago de pecado para a minha vida, afeta o meu lar, enfraquece o meu lar, enfraquece a minha família. Então, se eu desejo ter uma família fortalecida em Deus, eu preciso ter uma vida fortalecida em Deus, uma vida em santidade. Eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que a minha família possa estar fortalecida. Porque se eu trago esse lixo para dentro da minha vida, o lixo da imoralidade sexual, o lixo do pecado, o lixo da lascívia, o lixo da mentira, do engano, se eu trago isso para a minha vida, eu enfraqueço a minha vida, mas eu também estou enfraquecendo o meu lar, a minha família. Se eu não tenho mais comunhão com Deus, se eu não me importo mais em buscar a Deus, eu estou enfraquecendo a minha vida e eu estou enfraquecendo o meu lar. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Minha família fortalecida em Deus. Se eu quero ter uma família fortalecida em Deus, eu preciso saber o que pode enfraquecer a minha família e eu preciso lutar contra essas coisas. Vamos continuar lendo o texto. Se eu desejo me revestir daquilo que vai fortalecer a minha família, versículo 10. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais
grego nem judeu, circuncidado, incircunciso, bárbaro. Vamos mais à frente um pouco. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo de perfeição. Uma outra coisa também que enfraquece a família é a falta de perdão. A mágoa. O casal desentendeu, o casal teve seu momento de crise, e aí ficou a mágoa. E carregar essa mágoa, alimentar essa mágoa, ela, além de adoecer a pessoa, ela vai enfraquecer a família. A mágoa enfraquece as nossas famílias. E a mágoa, ela cria uma brecha para o inimigo entrar e destruir um lar. Então, se nós queremos fortalecer o nosso lar, nós precisamos retirar da nossa vida e da nossa casa atitudes que são pecados, como a imoralidade. Nós precisamos limpar o nosso coração das mágoas. Precisamos aprender a perdoar dentro do lar. Talvez a mágoa foi um filho que te magoou, ou um pai que magoou o filho, ou a esposa que magoou o marido que magoou a esposa. E aí não houve o perdão, não houve o pedido de perdão, e esse sentimento vai crescendo dentro da família, e quanto mais esse sentimento de mágoa ele vai crescendo, mais a família vai se enfraquecendo. Então, por isso aqui, Deus ele está nos dizendo que nós devemos perdoar. Perdoem-se mutuamente. Libere o perdão, se esforce, lute por isso. Tome essa decisão, porque quando você perdoa, o seu lar é fortalecido. Se houve uma crise, se houve um desentendimento, se foi lançada uma palavra que magoou, busque uma ajuda se for preciso, mas perdoem-se. Perdoe-se, porque no perdão está a cura. No perdão está o tratamento, no perdão fecha-se a brecha, no perdão a família é fortalecida. E nós precisamos fortalecer a nossa família, evitando, fugindo de tudo isso, de todos esses pecados, fugindo da aparência do mal. Se eu sei que em certo local na internet vai aparecer vídeos que pode enfraquecer a minha família, fuja dali. Certo ambientes de amizades pode enfraquecer a minha vida e a minha família, se afaste dali. Busque aquilo que vai fortalecer a sua casa, aquilo que vai fortalecer a sua família. Como conseguimos fortalecer as nossas famílias? O texto aqui de número 14, no capítulo 3, no versículo de número 14, diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor
é o que vai fortalecer a nossa família. O amor a Deus, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e buscamos a presença dEle, o que é pecado não tem mais prazer. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se nós buscamos a presença de Deus intensamente, o que é pecado não tem prazer. Se nós nos enchemos do Espírito Santo, o pecado não tem mais prazer. Então o texto está dizendo: priorize o amor, esteja no amor, viva no amor. E nós sabemos que Deus é amor. Então, se você deseja o amor, se você deseja o amor para a sua vida, se você ama Deus acima de todas as coisas, você está vendo que você está sustentando e fortalecendo um relacionamento com Deus, e automaticamente você está fortalecendo o seu relacionamento na sua casa, na sua família. Quando nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus, e praticamos aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos ensina, nós fortalecemos o nosso lar. Nós não podemos só estar indo na igreja. Nós precisamos também buscar um relacionamento verdadeiro. A Bíblia é para você ler e conhecer a palavra. E mais do que isso, praticar a palavra. Porque não vai adiantar a gente só conhecer se a gente não praticar. E praticar tem a ver com perdoar, como nós acabamos de ler. Se alguém me magoou, alguém me ofendeu, e se eu não perdoo, se eu não desejo perdoar, se eu me recuso a perdoar, eu estou me recusando a praticar a palavra. E nós não podemos ser pessoas que conhecem, mas não praticam. A Bíblia nos exorta a sermos praticantes da palavra. E muitas vezes a mágoa, o orgulho, são sentimentos negativos, sentimentos que não provêm de Deus, que vai crescendo por causa de uma ofensa. Alguém te ofendeu, alguém me ofendeu, e aí eu não quero perdoar, e aí a mágoa vai crescendo, o orgulho vai crescendo, e aí a gente já não consegue enxergar algumas coisas com clareza. E a gente acha que não perdoar e orar pode resolver alguma coisa. A gente quer orar pela restauração do casamento. A gente quer orar pelo milagre da família, a restauração da família. Mas se a gente não entender que nós, além de orar, vamos precisarmos ter algumas atitudes para consertar coisas que estão erradas, a gente não vai fortalecer a nossa família. Eu tenho que orar sim, mas eu também preciso ver se existe algo na minha vida que está enfraquecendo a minha família. Eu tenho que orar, mas eu preciso ver se há algo na minha vida que eu preciso mudar. Eu preciso ver se eu preciso liberar perdão para alguém dentro da minha casa que me ofendeu. Porque não adianta se eu orar e ficar alimentando no meu coração o sentimento de mágoa. O orgulho, não, eu é que estou certo. Não, a gente tem que orar e pedir a Deus: Senhor, me ajude a ver com clareza.
não deixa o orgulho crescer dentro de mim. Busque ajuda, busque um conselho. Mas o que a Bíblia nos diz aqui é que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. No capítulo 15, nós lemos o 14 e logo no 15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Não é com crise que se resolve. Não é com atitudes que vai gerar mais crise. É com atitudes que vai gerar paz de Cristo no seu lar. No meu lar. A paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Eu costumo muito pregar para jovens, como pastor de jovens. E algumas vezes eu oriento os jovens da seguinte forma: você está pensando em entrar num relacionamento? Tenha isso aqui como base para tu saber se é de Deus ou não. Quer saber se... É o que eu falo para os jovens. Quer saber se aquela moça é uma moça para você iniciar um namoro? Ou se aquele moço, se aquele jovem, aquele homem é um homem para você iniciar um namoro? Veja se tem paz. Os seus pais, o que eles pensam sobre isso? Eles estão apoiando? O seu discipulador, o seu pastor, ele está abençoando? Tudo isso coopera para a paz de Deus. E aí eu falo para eles, se o teu pai não abençoa, se tua mãe não abençoa, o teu pastor não abençoa, todo mundo está falando, olha, cuidado, não sei, é porque não está tendo harmonia, é porque não está tendo paz. Então isso já nos mostra que é uma decisão que não é para ser tomada. Porque as decisões que nós tomamos e Deus está nelas, são decisões que geram paz. Se está gerando crise, não é uma decisão que é a vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, para que a nossa família seja fortalecida. Eu decido não perdoar, vai trazer paz? Não vai. Vai enfraquecer o teu casamento, a tua família. Então são coisas que nós precisamos estar atentos. Porque o que é da vontade de Deus gera paz. Tem paz. Seja essa paz o árbitro em vosso coração. O que é ser o árbitro em vosso coração? A paz de Deus te ajudando a tomar a decisão. Estou em paz. Tudo está cooperando. As pessoas que eu busco conselho, elas abençoam. Meu pastor abençoa. Tudo está em sintonia, em harmonia. Seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Se estiver gerando crise, tome cuidado. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente. Toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Busque ajuda. Se você entende que a sua família está precisando ser fortalecida, busque ajuda. Porque uma ajuda de um pastor, uma pastora, um conselheiro, pode te ajudar a enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. Então é muito importante buscarmos ajuda.
Como conseguimos fortalecer a nossa família? Quando unimos submissão da esposa, o amor do marido com a esposa e a obediência dos filhos. Versículo de número 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo, obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Nós precisamos unir tudo isso para que a nossa família, ela seja uma família fortalecida em Deus. É essa unidade, a unidade da submissão, do amor, da obediência. Submissão, amor e obediência. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, maridos, amem a sua esposa. Não trate mal, não fale com grosseria. Tudo isso vai fortalecer a sua família. E se em algum momento você cometer o erro de ter uma atitude de insubmissão, de falta de respeito, ou se ter uma atitude de grosseria, uma palavra que machuca, uma palavra ofensiva, um ato de desobediência, filho que está aqui, reconheça, peça perdão, porque no perdão está a restauração e o fortalecimento das nossas famílias. Marido, se tratou a esposa com grosseria, com palavra dura, palavra que machuca, peça perdão. Peça perdão. Esposa, se você reconhece que teve uma atitude desrespeitosa, que ofendeu o marido, peça perdão. Porque se a gente conseguir unir a submissão, o amor e a obediência, as nossas famílias serão fortalecidas. Seremos fortalecidos. E uma família fortalecida em Deus, o diabo ele não vai tocar. Agora, se tiverem essas brechas, ele pode entrar, querido, e fazer estragos. Então nós devemos estar atento a essas coisas. A unidade da família é fundamental para ela se manter fortalecida. E qual é a unidade? É isso que nós acabamos de ler. A submissão, o amor, o respeito, a obediência, a admiração uns com os outros, o respeito, o companheirismo, a amizade. Precisamos preservar isso em nossas famílias, para que elas se mantenham fortalecidas. Eu sei que algumas das coisas que eu falei aqui, nem muitas vezes é fácil, né? Quando alguém está magoado, quando alguém se sente ofendido, e muitas vezes resiste ao liberar perdão, mas eu quero te dizer uma coisa: se você abrir mão de ter a razão, não é ele, é ela que está errado, não. Mas se a gente tiver humildade e liberar o perdão, a gente encontra cura para a nossa vida e fortalecimento para a nossa família. Nós cremos que toda a família pode ser restaurada e fortalecida. Nós cremos que Deus pode operar o milagre.
Eu não sei se você está aqui hoje vivendo alguma crise na sua família, mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar a família, Deus pode fortalecer a sua família se a sua família estiver enfraquecida. Mas por que em algumas vezes a gente não vê isso acontecer? Porque muitas vezes é o que eu falei, está faltando de nós um posicionamento para Deus poder fazer aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos tomar decisões de perdoar, tomar decisões de colocar a Deus em cima de todas as coisas, de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos tomar a decisão de viver uma vida com Deus. Nós precisamos tomar a decisão de buscar a presença de Deus, de ler, conhecer a palavra de Deus e praticar. Nós precisamos tomar decisões. E aí Deus, Ele vai e Ele restaura, Ele age, Ele transforma e Ele fortalece. Então que nós possamos nos posicionar. Se você entende que a tua família tem andado enfraquecida por causa de algumas crises, se posicione. Se está faltando algum posicionamento seu ou do seu marido, talvez você está posicionado, marido, ou talvez a esposa está posicionada, está fazendo tudo. Então persevere, permaneça orando, permaneça acreditando de que Deus pode agir na vida dessa pessoa e a sua família ser fortalecida, porque o propósito de Deus é famílias fortalecidas. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Se Deus te permitiu construir a sua família, o propósito é para que a sua família permaneça fortalecida nele. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar pelas nossas famílias, para que Deus nos ajude. Se você tem vivido a bênção de um lar fortalecido, que o Senhor Ele possa te ajudar a permanecer nessa caminhada, permanecer com o seu lar fortalecido, porque a gente sabe, querido, que o inimigo ele está todo o tempo querendo atacar, querendo destruir, querendo nos derrubar, mas vamos permanecer firmes, confiando em Deus e fazendo a nossa parte. E se você está aqui passando por um momento difícil, creia que Deus ele pode fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais, para fortalecer a sua família. Amém? Se o que tem enfraquecido a sua família é talvez um filho que tem andado pelo caminho da desobediência, querido, permaneça, continue orando para que Deus ele possa fazer essa transformação na vida do teu filho, porque Deus ele pode todas as coisas.